Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batalha das Ferramentas. Estou aqui, como sempre, com o meu Scrap Minuto para fazer esse projeto e hoje eu vou usar a coleção Shabby Dreams da Juju Scrapbook, vários retalhinhos da coleção que eu tenho que eu vou aproveitar. E hoje o nosso assunto é a Sizzix, as máquinas de corte que funcionam com manivela e com faquinhas como essas que vocês estão vendo. A Sizzix é uma das marcas de maquininha, tem várias outras no mercado de tamanhos diferentes. Essa minha corta uma folha tamanho A5, mas tem máquinas maiores que cortam A4, que cortam papéis maiores e também tem as pequenininhas mais portáteis. Eu vou começar usando um dos tipos de faca disponíveis para essas máquinas, que são essas facas mais altas, que tem tipo uma espuminha de um lado. E vou usar essas placas de acrílico, que são utilizadas para fazer o corte. Vejam que a minha já está bem usada, mas ainda funciona, não tem problema. Ela vem assim mais lisinha e ela vai ficando marcada com o corte. Essas facas mais grossas, mais altas, são feitas para usar materiais mais espessos, como esse papelão que eu estou usando. Então o que a gente precisa fazer é colocar a faca em cima do material que a gente quer cortar, fazer um sanduíche entre as placas de acrílico e passar na máquina que com uma manivela ela vai pressionar a faca no material e fazer o corte. Vejam como corta certinho as bolinhas dessa faca. As facas mais fininhas, que são essas mais comuns da gente ver, é necessário usar uma placa para compensar a altura da máquina. Viram que aquela primeira faca que eu usei é bem grossa. Então, além das duas placas de acrílico que a gente usa para fazer o sanduíche, entre o papel e a faquinha, precisa usar uma placa como essa branca que vocês estão vendo para compensar a altura. E aí eu coloco a placa branca bem grossa, a placa de corte, o papel, a faca, outra placa de acrílico e sai a folhinha cortadinha aí. Eu hoje imprimi o meu texto numa folha e vou usar uma faquinha para cortar, então isso é muito legal que eu consigo posicionar a faca exatamente onde eu quero cortar. Usei uma fita crepe para ter certeza de que a faquinha vai ficar no lugar, porque eu quero que corte exatamente em volta do texto. E da mesma forma, vou passar na manivela para fazer o corte. E olhem como fica legal. Essa faca aqui de tag, além de cortar, ela faz um efeito ali de baixo relevo, de umas marquinhas em volta que é muito bonitinha. E o título também vou cortar usando uma faca de outro formato, vou posicionar no papel, fixar com fita crepe e fazer o meu sanduíche de placas de acrílico com papel, com faquinha, o adaptador da altura e passar na manivela. E tenho aí o meu título prontinho. Eu também vou cortar a foto usando uma faquinha. Vou usar minha foto hoje em forma de tag. E isso é muito bacana porque com essas faquinhas você consegue enxergar exatamente onde vai cortar e fazer formatos diferentes com as fotos. Eu tenho algumas faquinhas de círculo que eu gosto muito de usar para cortar foto. Vou também cortar uma tag do papel e aqui eu vou escolher uma parte exata ali do desenho que eu quero que corte no formato. Fixei com a fita crepe e passei na maquininha. Vou mostrar para vocês agora uma outra coisa com essa faca de folha que é muito detalhada, são muitos cortezinhos que tem e eu vou colocar essa placa de metal fininha que ela é vendida para forçar um pouquinho mais o corte da máquina para facas que são muito detalhadas. Então, para essa folha, ela corta melhor quando eu coloco mais essa camada com essa folha de metal fininha e sai a folha cortadinha. São só para algumas facas que é necessário fazer isso e dá para usar também um papel fininho. Essas máquinas também fazem relevo, fazem emboss com essas plaquinhas de plástico que a gente faz um sanduíche diferente. A gente coloca o papel no meio da plaquinha de plástico e passa na máquina também com aquele adaptador mais alto. E ela sai marcadinha assim, ó, dependendo do desenho da sua faca. Fica um efeito muito bacana. Além de ter feito relevo nesse papel, eu também vou cortar em formato de tag, porque o meu plano para o projeto de hoje é fazer um grande conjunto de tags. E aí eu vou fazer com esse papel em relevo também. E o resultado é bem bonito. Passando agora para o projeto, eu separei aqui os recortes que eu fiz na Sizzix, alguns retalhos do papel e vou começar a experimentar a posição de todos esses elementos.
Falando mais um pouco sobre as máquinas de corte, é importante verificar bem as instruções da máquina, o tipo de placa de acrílico que deve ser usado para não danificar nem a máquina nem as faquinhas que você for comprar. Para minha máquina, para Sizzix e para algumas outras também é assim, as placas de acrílico utilizadas são de duas espessuras diferentes. Então, quando eu uso as facas mais grossas, eu uso duas placas de acrílico mais finas da mesma espessura. Quando eu uso as faquinhas mais fininhas e eu preciso usar aquele adaptador, aí eu vou usar uma placa mais fininha, que é a que vai ficar com as marcas de corte, e uma levemente mais grossa para compensar a altura da faquinha. Então, verifiquem direitinho no manual, muitas máquinas já vêm com as placas de acrílico adequadas e depois de algum tempo a gente precisa trocar essas placas porque elas começam a ficar desgastadas, até quebram assim com muito tempo de uso. Essas minhas são bem antigas. E aí é só comprar a reposição e as faquinhas vão continuar funcionando, elas não perdem o fio e as máquinas também com o uso correto dura bastante. Vocês me viram passando carimbeira em todos os elementos, usei uma carimbeira do tipo de Stress Ink com aplicador e usei um furador para fazer umas bolinhas de papel para colocar um detalhe adicional nessas tags. Então peguei algumas cores da coleção e coloquei bolinhas em todas as tags. E agora eu vou fazer outro furo em todas as tags e colocar um ilhós em cada uma. Escolhi alguns cordõezinhos diferentes e barbantes para colocar em todas as tags. Então estou fazendo uma laçada bem simples aí, passando o fio dobrado e prendendo em todas as tags. E vejam que efeito bacana dessas tags de tamanhos diferentes, todas cortadas rapidamente na máquina com a faquinha. Juntei o título, foram 2 papéis cortados na máquina, o título, e eu cortei com a faquinha do mesmo desenho um pouco maior, esse papel maior, para ficar um contorno. Juntei com arranjo de flores e já vou colar no projeto. Coloquei a tag pequenininha desse lado. Eu tinha colado e depois mudei de ideia, mas foi só levantar ali rapidinho e encaixar minha tag onde eu queria que ficasse. Coloquei um conjuntinho de flores ali, essas flores é do kit de die cuts da coleção, que são aqueles que já vêm recortadinhos e é só colar. E fiz um lacinho na minha tag. Encaixei ali embaixo do arranjo de flores os galinhos com folhas, que foi cortado na máquina, e dá um toque muito especial. Essas faquinhas de folhagem são assim as que eu mais uso, eu acho, entre todas as que eu tenho. Fui encaixando as tags para formar esse conjunto do lado direito. A tag de foto eu colei nessa outra usando os adesivos de foto. E usei os mesmos adesivos para fixar a tag maior em cima da foto. Colei e depois dei uma descoladinha ali para dobrar, porque eu queria que cobrisse o mínimo possível da foto, apenas para ter esses elementos todos juntos formando um único conjunto. Então eu primeiro juntei as tags na posição que eu queria, para só aí colar o conjunto no projeto. Fiz naquele cantinho mais um arranjo de elementos florais dos die cuts da coleção e os galinhos cortados na máquina.
colei tudo com cola. No Scrap Minuto eu tomo bastante cuidado com fita de relevo, por causa do formato do caderninho. O volume do papel já cria bastante volume no caderninho, então eu uso bem pouco fita de relevo. Levantei ali para reforçar um pouco mais a cola, que eu achei que precisava, e fiz um lacinho nessa primeira tag também. Nas outras tags eu resolvi fazer uma coisa diferente. Em vez do lacinho, e usei um pouquinho de cola para deixar os fios na posição que eu queria. Porque no caderninho, se eu deixar os fios soltos, cada vez que eu folhear o caderno, eles vão estar ali na posição que eles quiserem estar. Então eu fiz um desenho com a cola no papel e fui colando, fixando cada cordãozinho. Resolvi acrescentar uma flor um pouquinho diferente ali no arranjo do lado esquerdo e colei na página algumas pérolas. Para colar esses elementos muito pequenininhos, como essas mini pérolas que eu estou usando, eu acho mais fácil aplicar a cola no papel com pequenos pinguinhos de cola e depois vir com as pérolas e colar em cima dos pinguinhos de cola. Resolvi trocar esse cordãozinho, ele era um tom de verde, eu achei que não estava combinando muito bem. E na hora que eu tirei da página ficou um pouquinho marcado da cola, mas aí o que eu fiz foi colar o cordãozinho novo exatamente ali no mesmo lugar, e aí já escondeu qualquer marquinha e ficou tudo certo. Finalizei esse projeto com algumas carimbadinhas, usei um carimbo bem pequenininho de coração e acrescentei esses pequenos detalhes que se tornam grandes detalhes quando a gente olha o projeto como um todo. E esse foi o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.